Histórias de assombrações sempre fizeram parte da minha vida. Desde criança, ouvia sobre lugares abandonados no México onde espíritos vagavam em busca de paz. Muitas dessas histórias vieram da minha avó, que as contava em noites de tempestade, quando o vento uivava contra as janelas de nossa pequena casa. Eu as recebia como entretenimento, algo para arrepiar a espinha antes de dormir. Nunca imaginei que um dia estaria no centro de uma experiência que me faria questionar tudo o que considerava real ou imaginário. No verão de 2022, enfrentando dificuldades financeiras, aceitei uma oferta de trabalho que muitos haviam recusado. Ajudante geral em uma antiga fazenda em Oaxaca, próxima à pequena comunidade de San Agustín. A propriedade, construída no século XIX, carregava consigo quase 200 anos de história e, como descobriria depois, também seus fantasmas. Os moradores locais evitavam o lugar. Diziam que nenhum funcionário aguentava mais que 2 semanas trabalhando lá. Tais rumores apenas me fizeram rir. Precisava do dinheiro e não tinha tempo para superstições. Quando cheguei à fazenda numa terça-feira ensolarada, fui recebido por Dom Matias, o administrador. Um homem de estatura média, provavelmente na casa dos 60 anos, com rugas profundas que contavam histórias sem palavras e olhos cansados que pareciam ter testemunhado mais do que qualquer pessoa deveria. Algo em seu comportamento me intrigou imediatamente, uma mistura de resignação e alerta constante, como quem se acostumou a conviver com um perigo invisível. "Você é o primeiro candidato em 3 meses", comentou enquanto me mostrava o terreno. Dom Matias me guiou pelos campos, pelos estábulos e pelas instalações dos trabalhadores. A propriedade era vasta, mas o estado de abandono era visível por toda parte. Plantas cresciam entre rachaduras, portões enferrujados rangiam ao menor toque do vento, e um silêncio peculiar pairava no ar, raramente quebrado pelo som distante de pássaros. "Por que você continua aqui?", perguntei, enquanto caminhávamos pelo pátio central. "Se ninguém aguenta trabalhar neste lugar", Dom Matias pausou, olhando para o horizonte antes de responder. "Alguém precisa cuidar deste lugar. Prometi isso há muito tempo." Não elaborou, e naquele momento não insisti. A casa principal destacava-se como uma presença imponente no centro da propriedade. Com 2 andares, varandas amplas e um estilo colonial preservado apesar do desgaste, ela parecia observar os visitantes com uma solenidade inquietante. Janelas altas e estreitas lembravam olhos vigilantes, e a madeira escurecida pelo tempo dava ao conjunto uma aparência sombria, mesmo sob o sol da tarde. "Esta construção é o coração da fazenda", explicou Dom Matias, usando uma chave de ferro ornamentada para abrir a pesada porta frontal. "Foi erguida em 1847 pela família Salazar. O último deles faleceu há quase 40 anos, mas mantemos tudo como era." O interior estava surpreendentemente bem conservado, embora uma fina camada de poeira cobrisse os móveis. O ar dentro da casa era notavelmente mais frio que o exterior, uma diferença que me fez esfregar os braços instintivamente. Sala de estar, sala de jantar, biblioteca, cada ambiente transportava o visitante para outro século, com móveis entalhados à mão, tapeçarias desbotadas e candelabros de cristal pendurados do teto. Na parede principal da sala de estar, um quadro se destacava entre os demais. Era o retrato de uma mulher de expressão serena e distante. Vestida de branco, com cabelos escuros perfeitamente arrumados, ela olhava para o observador com uma intensidade perturbadora. Algo em seus olhos parecia seguir meus movimentos. Uma ilusão tão convincente que me fez desviar o olhar rapidamente. "Dona Clara", apresentou Dom Matias, notando meu desconforto. "Esposa do último proprietário. Dizem que seu espírito nunca deixou este lugar após sua morte, em 1976. Forcei um sorriso incrédulo.
Não me diga que os rumores sobre a fazenda têm a ver com ela. O administrador não retribuiu o sorriso. Todos que passam tempo suficiente aqui acabam encontrando-a, de uma forma ou de outra. Nos primeiros 4 dias, mergulhei no trabalho para afastar pensamentos sobre a história da fazenda. Cuidava dos poucos animais que restavam, ajudava na manutenção básica e organizava parte do inventário antigo. Meu alojamento ficava em um anexo da casa principal, um quarto simples mas confortável, que compartilhava com mais 2 trabalhadores temporários que raramente via. Eles trabalhavam em horários diferentes dos meus. Na 5ª noite, algo mudou. Acordei às 3 da manhã sentindo uma pressão inexplicável no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. O quarto estava congelante apesar do clima ameno de Oaxaca. Ao respirar, podia ver o vapor de minha própria respiração. E então, ouvi um choro baixo e contido, como de alguém que tenta esconder sua dor. O som vinha do pátio, na direção da casa principal. Levantei-me com o coração acelerado e me aproximei da janela. O luar iluminava o terreno, criando sombras alongadas e distorcidas. Foi quando notei uma figura pálida na varanda do 2º andar, uma silhueta feminina que parecia observar o horizonte. Esfreguei os olhos, certo de que estava tendo alucinações de sono. Quando voltei a olhar, a figura havia desaparecido, mas o choro continuava, agora mais como um sussurro, palavras ininteligíveis que pareciam chamar por alguém. Na manhã seguinte, encontrei Roberto, um dos trabalhadores mais antigos, no galpão de ferramentas. Com cerca de 50 anos e poucas palavras, ele geralmente mantinha distância de todos. Quando mencionei o que havia presenciado, esperava risos ou zombaria. Em vez disso, seu rosto endureceu. "Você a ouviu?", constatou em voz baixa, verificando se estávamos sozinhos. "Ela aparece sempre na mesma hora. Primeiro o choro, depois os sussurros." "Quem?", perguntei, sabendo a resposta. "Dona Clara", respondeu, aproximando-se. "Ela procura o filho que perdeu. A criança desapareceu durante uma tempestade em 1975. Nunca encontraram o corpo. Ela morreu no ano seguinte, consumida pela busca incessante." Aquela explicação deveria ter me assustado, mas estranhamente me deixou mais curioso. Por que Dom Matias continua aqui? Ele também vê essas coisas? Roberto organizou algumas ferramentas antes de responder. Dom Matias era primo distante do marido de Dona Clara. Prometeu cuidar da propriedade até que hesitou. Bem, ele acredita que pode ajudá-la a encontrar paz. Durante as noites seguintes, o padrão se repetiu. Sempre às 3 da manhã, o choro começava, seguido pelos sussurros. Na 7ª noite, algo em mim mudou. Não era apenas curiosidade, mas uma estranha compulsão, como se algo me chamasse. Decidi investigar mais de perto. Com uma lanterna improvisada, saí do meu quarto e atravessei o pátio em direção à casa principal. O ar noturno estava carregado de umidade, e uma neblina baixa tornava tudo ainda mais etéreo. A luz da lua criava sombras que pareciam se mover por vontade própria. A porta da casa não estava trancada, como se alguém esperasse minha visita. Quando entrei, o choro tornou-se mais nítido, vindo claramente do andar superior. Cada degrau da escada de madeira rangia sob meus pés, anunciando minha presença. No corredor do 2º andar, o som me guiou até uma porta entreaberta, o quarto que Dom Matias havia mencionado ser de Dona Clara. Uma luz azulada e fraca emanava da fresta, impossível de ser explicada por fontes naturais. Meu corpo tremia, dividido entre o medo paralisante e uma inexplicável necessidade de continuar. Por que eu estava ali? Por que não corria na direção oposta? Algo dentro de mim insistia que precisava ver, precisava entender. "Você tem os olhos dele", sussurrou uma voz atrás de mim. Virei-me bruscamente. No final do corredor, parcialmente oculta pelas sombras, estava ela, a mulher do retrato. Seu vestido branco parecia flutuar levemente, embora não houvesse vento.
Seu rosto, antes de ser engolido pela escuridão, revelou uma expressão de dor e esperança entrelaçadas. O choque me fez recuar até a parede. Não sou quem você procura, consegui dizer, minha voz quase inaudível. Você poderia ajudar, respondeu a voz, agora vindo de dentro do quarto. Você consegue ver o que os outros não veem. Quando recuperei o controle das minhas pernas, desci as escadas correndo e não parei até chegar ao meu quarto, onde passei o resto da noite acordado encarando a porta. Na manhã seguinte, procurei Dom Matias. Ao me ver, ele apenas assentiu, como se esperasse minha visita. Você a encontrou? Afirmou, não como pergunta. Ela disse que tem os olhos dele e que posso ver o que outros não veem. Dom Matias indicou para que eu o seguisse até um pequeno escritório nos fundos da casa principal. De uma gaveta antiga, retirou uma fotografia amarelada. Era um menino de aproximadamente 5 anos, sorrindo para a câmera. O filho dela, explicou, Miguel, seus olhos são notavelmente parecidos com os seus. É por isso que ela se aproximou de você. O que aconteceu com ele? Dom Matias hesitou. Ninguém sabe ao certo. Houve uma tempestade terrível em novembro de 1975. O menino desapareceu. Alguns acreditam que caiu no antigo poço, que foi selado depois. Outros pensam que se perdeu no bosque. Dona Clara nunca aceitou que estava morto. Passou meses procurando dia e noite, adoeceu e faleceu no ano seguinte. Senti um peso no peito ao entender a dimensão daquela tragédia. E o que ela quer de mim? Ela acredita que você pode ver o filho dela, ajudar a encontrá-lo. É como se você tivesse uma sensibilidade que outros não têm. Naquela noite, voltei ao meu quarto com a mente em conflito. Parte de mim queria fugir o mais rápido possível. Outra parte sentia uma estranha responsabilidade. Como poderia ajudar um espírito a encontrar paz? Era isso mesmo que eu estava considerando? Às 3 da manhã, acordei com a sensação de não estar sozinho. Abri os olhos e a vi parada aos pés da minha cama, Dona Clara, seu rosto parcialmente coberto pelos longos cabelos negros, mas seus olhos claramente fixos em mim. Por favor, sussurrou ela, estendendo uma mão pálida. Ajude-me a encontrá-lo. O terror inicial deu lugar a uma compaixão inexplicável. Eu podia sentir sua dor como se fosse minha, mas também sabia que estava além das minhas capacidades. Não tinha como ajudar alguém a encontrar paz no outro mundo. Não sei como ajudar, respondi com sinceridade. Não sei o que aconteceu com seu filho. Sua figura começou a se desvanecer, mas seus olhos permaneceram por último, fixos em mim com uma intensidade dolorosa. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas. Não podia mais ficar ali. Apesar da compaixão que sentia, o peso daquela presença sobrenatural estava me consumindo. Antes de partir, procurei Dom Matias para me despedir. Ela veio até você, disse ele, não como pergunta. Sim, queria que eu a ajudasse a encontrar o filho, mas como poderia? Isso está além do que qualquer pessoa viva pode fazer. Dom Matias assentiu lentamente. Ninguém conseguiu até hoje. É por isso que continuo aqui, na esperança de que alguém possa. E você? Você a vê? Todos os dias. Embora ela raramente fale comigo, sou apenas o guardião deste lugar, até que alguém possa ajudá-la. Deixei a fazenda naquela mesma manhã, sob um céu claro que contrastava com a escuridão das noites anteriores. Enquanto me afastava pela estrada de terra, olhei para trás uma última vez. Na varanda do 2º andar, uma figura observava minha partida. Não era Dom Matias. Muitas pessoas me perguntam se acredito em fantasmas. Não respondo diretamente. Digo apenas que há dores tão profundas que transcendem a própria morte. E que alguns lugares guardam mais do que apenas memórias, guardam sentimentos tão intensos que ganham forma e persistência. Não sei o que vi naquela fazenda. Talvez tenha sido apenas o eco de uma tragédia antiga amplificada pela solidão e pelas histórias locais.
Ou talvez tenha sido realmente o espírito de uma mãe que não consegue descansar sem encontrar seu filho. O que sei com certeza é que, às vezes, quando acordo no meio da noite, posso jurar que ouço um sussurro distante chamando por alguém. E nessas horas, agradeço por estar longe daquela fazenda, onde a fronteira entre os vivos e os mortos parece tênue demais para meu conforto. O desespero nos leva a lugares que nossa intuição nos alerta para evitar. Foi assim que me vi aceitando o emprego na Fazenda Santa Clara, apesar dos olhares preocupados e comentários em voz baixa dos moradores locais. Meu nome é Samara e estava há 3 meses desempregada depois que a empresa onde trabalhava fechou as portas. Com as contas se acumulando e o aluguel atrasado, o anúncio no jornal local parecia uma tábua de salvação. Serviços domésticos, pagamento acima do mercado, moradia inclusa. A fazenda ficava nos arredores de um vilarejo tranquilo, no estado de Veracruz. Segundo o que descobri conversando com o motorista do ônibus que me levou até lá, o lugar permaneceu desocupado por quase uma década, até que a família Mendoza, empresários da cidade do México, comprou a propriedade há 6 meses. O homem hesitou quando perguntei mais sobre a história do lugar. As pessoas daqui não falam muito sobre Santa Clara, comentou ajustando o retrovisor. Dizem que os donos anteriores partiram no meio da noite, deixando quase tudo para trás. No primeiro dia, o impacto da imponência da construção me deixou sem palavras. O casarão de pedra escura contrastava com o céu azul, suas janelas altas refletindo a luz do sol como olhos vigilantes. A estrutura principal era cercada por campos que terminavam em um bosque denso, onde as árvores pareciam se entrelaçar, criando uma barreira natural. Havia algo no ar, não um cheiro, mas uma sensação que pesava nos pulmões. Tentei ignorar o desconforto, atribuindo-o ao cansaço da viagem. Uma mulher de meia idade esperava na entrada. "Sou Carmen, governanta da fazenda", apresentou-se com um tom neutro. Seus olhos escuros me examinaram com atenção e notei como seus lábios se apertaram levemente, como se reprimisse um comentário. Os Mendoza são exigentes com a limpeza e organização. Enquanto mantiver tudo em ordem, terá sua privacidade e seu pagamento em dia. Carmen me guiou pelos corredores da casa. A sensação de adentrar outro século era nítida. Os retratos antigos nas paredes, o mobiliário pesado e imponente, o cheiro de madeira envelhecida. Porém, o que mais chamou minha atenção foi a quantidade absurda de espelhos. Estavam em posições estratégicas, cobrindo praticamente todos os ângulos possíveis. Esses espelhos todos... E comecei, incapaz de conter minha curiosidade. Carmen interrompeu o que fazia e me encarou. Por um instante, percebi tensão em seu olhar. São parte da decoração original. Os Mendoza apreciaram o estilo e decidiram mantê-los. A resposta soava ensaiada, como se já tivesse sido dada muitas vezes. Antes que eu pudesse insistir, ela continuou. "Os espelhos são importantes aqui. Não os cubra nem os mova, por favor." Meu aposento ficava na ala posterior da casa, afastado dos quartos principais, onde os Mendoza se hospedavam quando vinham à fazenda. Era um espaço simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário de madeira escura e uma pequena escrivaninha. A única característica que me incomodou foi o enorme espelho oval na parede oposta à cama. Aquela superfície refletora parecia dominar o quarto, e a ideia de dormir sob seu olhar me causava um desconforto inexplicável. Durante a primeira semana, minha rotina se estabeleceu sem grandes novidades. Acordava cedo, preparava o café junto com Carmen e depois seguia para limpar os quartos vazios, polir os móveis e organizar os espaços comuns. Os Mendoza, um casal e seus 2 filhos adolescentes, estavam na capital e, segundo Carmen, só viriam na próxima temporada de férias, daqui a 2 meses.
Isso explicava por que a casa sempre parecia tão silenciosa e vazia. Foi na 8ª noite que percebi os primeiros sinais de que algo não estava certo. Enquanto limpava um dos salões, ouvi um som distinto, passos suaves, como de pés descalços sobre o assoalho, vindo do corredor lateral. O som era rítmico, deliberado, como alguém caminhando sem pressa. Deixei o espanador sobre a mesa e segui na direção do ruído. "Carmen!" chamei, pensando que talvez a governanta estivesse fazendo uma ronda noturna. O corredor estava deserto. As lâmpadas de luz amarelada lançavam sombras alongadas pelas paredes, onde os inevitáveis espelhos multiplicavam o vazio do espaço. Permaneci imóvel por alguns segundos, esperando ouvir o som novamente, mas o silêncio voltou a dominar a casa. Voltei para meu quarto mais tarde, convencendo-me de que casas antigas naturalmente fazem barulhos. A madeira se contrai com as mudanças de temperatura, as tubulações ressoam, o vento encontra caminhos entre as frestas. Estava quase adormecendo quando ouvi novamente um passo e depois outro muito próximos. Abri os olhos e meu olhar foi direto para o espelho. Por um segundo fugaz, tive a impressão de ver um movimento dentro dele, como uma sombra passando rapidamente. Pisquei, e a imagem voltou ao normal. Apenas eu, deitada na cama, com expressão apreensiva. Na manhã seguinte, meus olhos denunciavam a noite mal dormida. Carmen me observou enquanto eu mexia o café sem realmente bebê-lo. "Noite difícil?" perguntou, colocando pães na mesa. "Ouvi barulhos estranhos ontem à noite", comentei, tentando manter um tom casual, como passos nos corredores. "E também", hesitei, temendo soar ridícula, "também no meu quarto." Carmen parou o que fazia. Seus ombros pareceram ficar tensos, mas sua voz permaneceu calma. "Esta casa tem mais de 100 anos, Samara. Os sons fazem parte dela. Não eram apenas estalos de madeira", insisti. "Pareciam passos de verdade." Carmen suspirou, como quem finalmente cede a uma pressão inevitável. "Olha, você não é a primeira a ouvir esses sons. Todos que trabalharam aqui relataram coisas semelhantes, mas vou te dar um conselho que dei aos outros. Não investigue. Não tente seguir os barulhos ou descobrir de onde vêm. Por que não? Porque alguns mistérios não são para nós resolvermos." Ela me fitou com intensidade. "Alguns segredos são melhor deixados em paz." Suas palavras, em vez de me acalmar, apenas aumentaram minha inquietação. Nos dias seguintes, os ruídos se intensificaram. Não eram mais apenas passos. Às vezes ouvia o que parecia ser um sussurro distante, palavras ininteligíveis que pareciam flutuar pelos corredores. Na 3ª noite consecutiva de insônia, decidi sair para tomar ar fresco. O jardim traseiro da fazenda era muito diferente do impecável jardim frontal. Aqui, a natureza havia retomado seu espaço. Ervas cresciam entre as pedras do caminho, trepadeiras cobriam parcialmente os muros, e o cheiro de terra úmida e plantas silvestres dominava. No centro deste espaço selvagem havia um poço antigo, sua estrutura de pedra parcialmente coberta por musgo e trepadeiras. Sentei em um banco de pedra próximo, respirando o ar da noite. A lua estava quase cheia, iluminando o jardim com uma luz pálida que criava sombras profundas. O silêncio aqui fora era quase reconfortante depois das noites perturbadas dentro da casa. Fechei os olhos, sentindo a brisa suave. Foi quando ouvi um som vindo do poço. A princípio pensei que fosse água, talvez pingos caindo em uma superfície distante. Mas então o som mudou, tornando-se mais articulado. Uma voz tão baixa que mal se distinguia do vento pronunciou meu nome. "Samara!" Abri os olhos de súbito, o coração disparado. Olhei em volta, buscando a origem daquela voz, mas estava completamente sozinha no jardim. Com passos hesitantes, aproximei-me do poço. A escuridão dentro dele era absoluta, como um pedaço de noite sólida. "Samara!"
A voz veio novamente, mais clara agora, subindo das profundezas como uma corrente de ar frio. O pânico me dominou. Recuei tão rápido que tropecei, caindo sobre a grama úmida. Levantei-me num segundo e corri de volta para a casa, trancando a porta dos fundos atrás de mim. Passei a noite inteira acordada, com as luzes acesas, observando a porta como se esperasse que algo a atravessasse a qualquer momento. Na manhã seguinte, procurei Carmen assim que ouvi seus passos na cozinha. Ela organizava os ingredientes para o café da manhã quando entrei, meu rosto certamente denunciando a noite em claro e o terror que ainda sentia. Carmen, o que está acontecendo nesta casa? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ontem à noite, no poço do jardim, ouvi alguém chamar meu nome. Carmen largou a faca que usava, seus dedos tremendo levemente. Virou-se para mim e, pela primeira vez desde que a conheci, vi medo genuíno em seus olhos. Eu avisei para não investigar os sons, disse ela, sua voz quase um sussurro. Não estava investigando, só fui tomar ar fresco e agora preciso saber o que está acontecendo aqui. Por que tem tantos espelhos? Por que você me olhou daquele jeito quando falei sobre os barulhos? O que está escondendo de mim? Carmen fechou os olhos por um momento, como que reunindo coragem. Venha comigo, disse finalmente. Sentamos na mesa da cozinha. 2 xícaras de chá fumegante à nossa frente, embora nenhuma de nós fizesse menção de bebê-las. Carmen parecia estar organizando seus pensamentos, decidindo por onde começar. A história da Fazenda Santa Clara não é das mais felizes, iniciou ela. Durante o período da Revolução Mexicana, esta propriedade pertencia a um homem chamado Dom Fernando. Era conhecido por sua crueldade com os trabalhadores, muitos deles indígenas e camponeses pobres que não tinham para onde ir. Alguns dizem que dezenas morreram aqui, de exaustão, fome ou pelos castigos que ele impunha. Os corpos eram enterrados nos fundos da propriedade, sem marcas ou cerimônias. Carmen fez uma pausa, girando a xícara entre as mãos. Entre os trabalhadores havia uma jovem chamada Marina. Era bonita, inteligente e logo chamou a atenção de Dom Fernando. Ele a trouxe para dentro da casa, para ser sua serviçal pessoal. O que aconteceu depois? Bem, existem várias versões. Alguns dizem que ela resistiu aos avanços dele e foi punida. Outros dizem que ela descobriu segredos da família que não deveria saber. O fato é que numa noite de tempestade, Marina desapareceu. E o poço? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Encontraram seu chale perto dele dias depois, mas ninguém teve coragem de procurar lá dentro. E os espelhos? O que eles têm a ver com essa história? Carmen tomou um gole de chá, seus olhos fixos em um ponto distante. Depois da morte de Marina, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Objetos mudavam de lugar, luzes acendiam sozinhas, pessoas juravam ver uma mulher caminhando pelos corredores. Dom Fernando morreu 6 meses depois. Encontraram-no na frente de um espelho, o rosto congelado numa expressão de terror. A família que herdou a propriedade consultou uma velha curandeira da região. Foi ela quem sugeriu os espelhos. Como assim? A curandeira disse que o espírito de Marina estava preso entre este mundo e o outro. Que ela não podia seguir em frente porque havia sido vítima de uma injustiça e precisava que essa injustiça fosse reconhecida. Mas também disse que, se Marina conseguisse se manifestar completamente, sua raiva poderia ser perigosa não só para os descendentes de Dom Fernando, mas para qualquer um que cruzasse seu caminho. E os espelhos servem para quê? Para prendê-la? Carmen assentiu. A curandeira acreditava que os espelhos funcionavam como portais entre os mundos, mas também como prisões. Se colocados estrategicamente, em certos ângulos, poderiam conter espíritos inquietos. A família seguiu suas instruções e instalou espelhos por toda a casa, formando uma espécie de rede. E por um tempo, funcionou. As manifestações diminuíram, mas nunca desapareceram completamente.
Senti um calafrio percorrer minha espinha ao entender o significado daquilo tudo. E os Mendoza? Eles sabem disso. Contei uma versão simplificada. Eles são pessoas práticas, acham que são apenas superstições locais. Gostaram do estilo dos espelhos antigos e decidiram manter a decoração original, como chamam. Estão raramente aqui, então não precisam lidar com o que acontece no dia a dia. Por que continua trabalhando aqui, Carmen? Por que não vai embora? Seu olhar se tornou distante. Tenho meus motivos e aprendi a conviver com a situação. Geralmente, Marina só quer ser ouvida, reconhecida. Enquanto você respeitar isso e não interferir, estará segura. Apesar das palavras de Carmen, não consegui me sentir segura quando voltei ao meu quarto naquela noite. Olhei para o grande espelho oval com novos olhos. Não era mais apenas um objeto decorativo, mas uma prisão. Talvez até uma janela para algo que não deveria ser perturbado. Decidi cobrir o espelho com um lençol antes de me deitar. Tive a sensação de que a temperatura do quarto caiu instantaneamente quando o fiz, mas atribuí isso à minha imaginação superativada. Deitei-me, exausta após dias de sono irregular, e finalmente adormeci. O som de vidro rachando me acordou de um sono profundo. Abri os olhos para a escuridão quase total do quarto. A pequena luz que deixara acesa no banheiro havia se apagado. O lençol que cobria o espelho estava no chão, e a superfície refletora parecia diferente. Não conseguia ver claramente na penumbra, mas parecia estar coberta por uma fina camada de gelo, cristais que brilhavam fracamente com o pouco de luz da lua que entrava pela janela. E então a vi. No centro do espelho não estava meu reflexo, mas o contorno de uma mulher. Conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, seus detalhes se tornavam mais nítidos. Pele pálida como papel, cabelos longos e escuros que pareciam flutuar como se estivesse submersa. Olhos vazios como poços sem fundo. Sua boca se movia como se tentasse falar, mas nenhum som saía. Fiquei paralisada, o terror me impedindo até mesmo de gritar. A figura no espelho levantou uma mão, colocando-a contra a superfície do vidro, que parecia ondular como água com o toque. Então seus lábios formaram uma palavra que, mesmo sem som, entendi claramente. Ajude-me. Foi quando ouvi sua voz, não vinda do espelho, mas de dentro da minha própria cabeça, como se meus pensamentos tivessem sido invadidos. Samara. A voz era como o sussurro do vento através de folhas secas, distante e ao mesmo tempo íntima, carregada de uma tristeza profunda e de algo mais. Uma raiva contida que parecia vibrar nas bordas da consciência. Eles me prenderam, me afogaram, me esqueceram. O gelo no espelho começou a rachar, linhas finas se espalhando como teias de aranha. A temperatura caiu ainda mais, minha respiração formando nuvens brancas à minha frente. Quebrei minha paralisia e pulei da cama, correndo para a porta. Minha mão girou a maçaneta, mas a porta não se abriu, estava trancada ou presa de alguma forma. Virei-me de volta para o quarto, a tempo de ver o espelho se estilhaçar completamente. Os fragmentos não caindo, mas pairando no ar por um segundo impossível, antes de se reorganizarem. As rachaduras no vidro formavam agora um padrão que se assemelhava a um rosto distorcido em um grito silencioso. Da superfície fragmentada, emergiu uma névoa escura que rapidamente tomou a forma de Marina, não mais confinada ao mundo refletido, mas presente no quarto, tão sólida quanto a escuridão. Seus pés não tocavam o chão. Ela pairava a alguns centímetros do assoalho, o vestido simples e molhado colado ao seu corpo, água escorrendo continuamente para formar uma poça que não aumentava. Bati na porta com força, gritando por socorro, mas minhas palavras pareciam ser engolidas pela presença que agora dominava o quarto. Marina flutuou em minha direção, estendendo uma mão que gotejava água negra. Eles precisam saber, precisam ver o que fizeram comigo.
Quando ela se aproximou mais, vi que seus olhos não eram vazios como havia pensado inicialmente. Estavam cheios de uma água escura que transbordava como lágrimas contínuas. A área ao redor dela parecia distorcer a realidade, como se o próprio ar estivesse sendo dobrado por sua presença. Naquele momento de terror absoluto, a porta atrás de mim se abriu subitamente. Caí para trás, no corredor, e vi Carmen parada ali, uma expressão de horror e resignação em seu rosto. Em suas mãos estava um pequeno espelho de mão, que ela segurava como um escudo. "Fuja!" gritou para mim. "Agora!" Não precisei de mais incentivo. Levantei-me e corri pelo corredor, ouvindo atrás de mim um som agudo, como um grito distorcido pela água. Os espelhos nas paredes do corredor começaram a vibrar à medida que eu passava, suas superfícies ondulando como se fossem líquidas. Ao chegar ao salão principal, tive que parar para recuperar o fôlego. Foi quando notei que não estava sozinha. Nos espelhos que decoravam aquela sala, figuras sombrias se moviam, como silhuetas vistas através de água turva. Dezenas delas, de diferentes tamanhos, homens, mulheres, até o que pareciam ser crianças. Eram os trabalhadores, percebi com horror. Todos aqueles que haviam morrido sob as ordens de Dom Fernando, agora presos junto com Marina. Um movimento mais intenso chamou minha atenção para o espelho maior acima da lareira. Ali estava Marina, mais nítida do que as outras figuras. Mas agora ela não estava sozinha. Carmen estava ao seu lado, dentro do espelho, seu rosto uma máscara de calma resignação. Ela me olhou através do vidro e moveu os lábios em um último aviso que conseguia entender claramente. "Corra!" O espelho explodiu em 1000 fragmentos, lançando estilhaços pelo salão. Protegi meu rosto com os braços e, quando olhei novamente, vi as sombras emergindo de todos os espelhos da sala, formando uma onda negra que avançava em minha direção. Corri para a porta principal, meus pulmões queimando, o coração ameaçando romper meu peito. Atrás de mim, ouvia o som de vidro quebrando e um coro de vozes distantes, como um lamento coletivo emergindo das profundezas da terra. Consegui abrir a pesada porta de entrada e me lançar para a noite, tropeçando nos degraus da varanda e caindo na grama fria. Virei-me para olhar a casa e vi luzes estranhas pulsando dentro dela, como relâmpagos em uma tempestade distante. As janelas vibravam e, por um segundo, todo o contorno da casa pareceu ondular, como uma imagem refletida em água. Não voltei para buscar meus pertences. Caminhei toda a noite até a estrada principal e peguei o primeiro ônibus que passou ao amanhecer. Deixei para trás não apenas um emprego, mas também uma mulher que, por razões que nunca saberei, escolheu ficar para trás e tomar meu lugar. Dias depois, já em outra cidade, li no jornal sobre um incêndio misterioso na fazenda Santa Clara. Segundo a reportagem, a governanta da propriedade, única pessoa presente no momento, estava desaparecida e presumida morta. Os proprietários, a família Mendoza, planejavam vender o terreno após a tragédia. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, sentindo que estou sendo observada. Retirei todos os espelhos do meu novo apartamento. Não conseguiria suportar a ideia de ver, refletido neles, algo além de mim mesma. E quando passo por poços antigos ou lagos profundos, apresso o passo, temendo ouvir meu nome sussurrado pelas águas escuras. Nunca saberei se o que vi naquela noite foi real ou fruto de uma mente cansada e sugestionada por histórias antigas. Mas uma coisa sei com certeza: algumas ofertas são boas demais para serem verdade, e alguns segredos deveriam permanecer enterrados nas profundezas onde foram deixados. Foi numa tarde chuvosa de outono que recebi aquele estranho pedido de ajuda. Investigo acontecimentos inexplicáveis há quase uma década. Não sozinho, claro. Conto com Miguel, expert em captar evidências com equipamentos especializados, e Vilma,
pesquisadora com formação em História e Antropologia. Nossa pequena agência de fenômenos paranormais já visitou dezenas de lugares, de casarões abandonados a hospitais antigos, mas nada nos preparou para o que encontraríamos naquela fazenda mexicana. O telefone tocou quando terminávamos outro caso. Do outro lado da linha, a voz de Roberto tremia. Ele havia adquirido a fazenda San Vicente apenas 2 meses antes, atraído pelo preço abaixo do mercado e pela beleza da construção colonial. O vendedor não mencionou nada sobre perturbações, mas após 3 semanas morando lá com a família, começaram os eventos. Começou com pequenas coisas, explicou Roberto enquanto tentava manter a compostura. Um livro que deixamos na mesa aparecia na estante. Portas que jurávamos ter trancado amanheciam abertas. Depois vieram os barulhos, sempre à noite, como se alguém caminhasse pelos corredores. Perguntei se poderia ter explicações naturais, estrutura antiga, animais no telhado, correntes de ar. Foi o que pensei inicialmente, respondeu, até que meus filhos começaram a acordar chorando, dizendo que havia pessoas paradas nos cantos do quarto. Minha esposa Luciana não dorme há semanas. Ontem mesmo ela viu uma sombra atravessar a parede. Sua voz falhou. Por favor, precisamos de ajuda. Estamos hospedados num hotel desde anteontem. Não tenho coragem de levar minha família de volta. Concordei em partir para Guanajuato na primeira hora da manhã seguinte. Antes de desligar, pedi a Roberto que enviasse fotos da propriedade e qualquer informação histórica que tivesse sobre o lugar. Durante a viagem de 5 horas pela estrada que liga a cidade do México a Guanajuato, Vilma pesquisou sobre a região. A fazenda San Vicente foi construída em 1720 por um rico produtor de prata, explicou enquanto consultava seu tablet. Após o assassinato do proprietário durante a Revolução Mexicana, a propriedade passou por diversos donos, mas ninguém permanecia por mais de 2 anos. Os registros locais mostram pelo menos 3 mortes inexplicáveis na propriedade nos últimos 100 anos. De alguma menção a fenômenos paranormais? Perguntei, mantendo os olhos na estrada sinuosa que serpenteava entre montanhas áridas. Nada oficial, respondeu Vilma. Mas encontrei em fóruns locais relatos de trabalhadores que se recusam a entrar na propriedade depois do pôr do sol. A população da região chama o lugar de a Casa dos Lamentos. O GPS nos guiou por uma estrada de terra entre ciprestes antigos. Quando a casa finalmente apareceu no horizonte, entendi por que Roberto havia se encantado. Era uma construção majestosa, de 2 andares, em estilo colonial espanhol, com paredes grossas de adobe pintadas de branco, grandes janelas arqueadas e um pátio central que podia ser visto através do portão principal. O tempo havia deixado marcas nas paredes, mas isso apenas acrescentava ao seu caráter. Roberto nos esperava no portão principal. Era um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos cansados de quem não dorme direito há semanas. Ele nos cumprimentou com apertos de mão firmes, mas nervosos. Obrigado por virem, disse, conduzindo-nos pelos jardins mal cuidados. Luciana e as crianças estão no hotel em Guanajuato. Ninguém teve coragem de voltar depois do que aconteceu na noite retrasada. O que exatamente aconteceu? Perguntei, enquanto Miguel começava a descarregar o equipamento da van. Roberto hesitou, como se procurasse palavras. Estávamos jantando quando todos os armários da cozinha se abriram simultaneamente. Os pratos começaram a tremer e alguns simplesmente explodiram. Foi aí que decidimos sair. Enquanto Roberto abria a pesada porta de madeira entalhada, senti aquela familiar mudança na atmosfera que sempre acompanha lugares verdadeiramente assombrados. Um peso no ar, como se o próprio oxigênio fosse mais denso. Vamos instalar câmeras térmicas, gravadores de áudio de alta sensibilidade e sensores de movimento, explicou Miguel ao proprietário. Se algo estiver aqui, vamos documentar. A casa era ainda mais impressionante por dentro.
O pé direito alto do salão principal estava decorado com vigas de madeira escura. Móveis antigos, provavelmente do início do século XX, estavam dispostos como em um museu. Nas paredes, retratos a óleo de figuras austeras, antigos proprietários, presumi, pareciam seguir nossos movimentos com os olhos. "Quantos cômodos tem a casa?" perguntou Vilma, tirando notas em seu caderno. 12 no total, respondeu Roberto. 6 quartos, 3 salas, a cozinha, a biblioteca e... hesitou novamente o porão. Algo específico aconteceu no porão? Pressionei, notando seu desconforto. Não exatamente, mas desde o primeiro dia nenhum de nós quis passar muito tempo lá embaixo. O ar é diferente, mais frio, mais pesado. Dividimos as tarefas. Miguel instalaria as câmeras nos pontos estratégicos, começando pelos locais com maior atividade relatada. Vilma examinaria a história da casa através de documentos que Roberto havia encontrado na biblioteca. Eu faria o reconhecimento inicial, sentindo a energia de cada cômodo. O segundo andar era composto por um longo corredor com quartos distribuídos dos 2 lados. Roberto me mostrou o quarto das crianças, onde os fenômenos eram mais intensos. Minha filha de 6 anos foi a primeira a ver, explicou, parando diante de uma porta de madeira no final do corredor. Ela disse que uma senhora triste sentava naquela cadeira de balanço todas as noites e a observava dormir. O quarto era como qualquer outro quarto infantil. Camas pequenas com cobertores coloridos, brinquedos organizados nas prateleiras, desenhos presos na parede. A única coisa fora do comum era a temperatura, pelo menos 5 graus mais baixa que o resto da casa, mesmo com as janelas fechadas. No canto do quarto estava a cadeira mencionada, uma peça antiga de madeira escura com assento de palha trançada. Aproximei-me e coloquei a mão sobre ela, tentando captar qualquer impressão. Uma tristeza profunda me invadiu, tão repentina e intensa que precisei recuar. "Vamos instalar 2 câmeras aqui", disse a Roberto. "Uma térmica e uma com visão noturna." Após instalarmos equipamentos por toda a casa, Roberto nos levou até a pequena capela, que ficava a uns 200 metros da casa principal. Diferente da casa bem conservada, a capela estava praticamente em ruínas, o teto parcialmente desabado e as paredes tomadas por trepadeiras. "Não entendo por que o altar está tão bem preservado", comentou Vilma, aproximando-se da única parte da capela que parecia resistir ao tempo. Era um altar de pedra simples, mas completamente intacto, como se tivesse sido construído na semana anterior. Enquanto Roberto esperava na entrada, examinamos o altar mais de perto. Foi então que Vilma descobriu as inscrições nas laterais. "Isso não é latim nem espanhol", murmurou, passando os dedos pelas marcas entalhadas na pedra. "Parecem símbolos pré-colombianos, misturados com algo mais, algo que não reconheço." Tirei fotos detalhadas para analisar depois. Havia algo perturbador naqueles símbolos, algo que me causava desconforto apenas por olhá-los. Quando voltamos à casa principal, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Roberto precisou retornar ao hotel para estar com sua família, deixando-nos sozinhos na propriedade, exatamente como planejado. Fenômenos paranormais geralmente se intensificam quando as testemunhas originais estão ausentes, permitindo que as entidades se manifestem mais livremente. "Os sensores estão todos configurados", informou Miguel, mostrando-me o monitor central que instalamos na sala de estar. "Temos cobertura de vídeo em todos os pontos críticos, incluindo o porão e o quarto das crianças." "Encontrei algo interessante na biblioteca", disse Vilma, trazendo um livro encadernado em couro. "É o diário do segundo proprietário, datado de 1888. Ele menciona cerimônias pecaminosas, realizadas pelo primeiro dono na capela. Aparentemente, ele não construiu aquele altar para a adoração cristã. Quando a noite finalmente caiu, a casa parecia ganhar vida. Os ruídos normais de uma construção antiga
Madeira se contraindo, ventos soprando através das frestas, pareciam amplificados no silêncio. Dividimos o primeiro turno de vigília. Miguel monitoraria as câmeras, Vilma continuaria sua pesquisa e eu faria rondas pela casa. Eram quase 10 da noite quando o primeiro incidente ocorreu. Eu estava no segundo andar quando ouvi Miguel me chamar pelo rádio. Venha para o quarto das crianças agora. Sua voz era tensa, controlada. A temperatura caiu 8 graus em 30 segundos. Quando cheguei ao quarto, Miguel já estava lá, filmadora em mãos. No canto, a cadeira de balanço movia-se lentamente, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Está captando isso? Sussurrei, sentindo os pelos da nuca se eriçarem. Antes que Miguel pudesse responder, um baque forte ecoou pelo corredor, como se algo pesado tivesse caído. Saímos do quarto para investigar, mas o corredor estava vazio e silencioso. Quando voltamos, a cadeira havia parado. Vamos rever as imagens, sugeriu Miguel, seu profissionalismo mantendo o medo sob controle. Na sala de estar, onde havíamos montado nossa central de monitoramento, Vilma nos aguardava com expressão preocupada. Vocês ouviram aquele barulho? Os sensores de movimento do porão foram ativados logo depois. Revisamos a gravação do quarto das crianças, avançando quadro por quadro. Foi quando vimos, segundos antes da cadeira começar a se mover, uma forma escura materializou-se ao lado dela. Não era uma pessoa, pelo menos não uma pessoa comum. Era uma silhueta alta e fina, sem características faciais discerníveis, como uma sombra tridimensional. Meu Deus, murmurou Vilma. Em 15 anos de investigações, nunca vi uma aparição tão clara. O barulho forte veio novamente, desta vez claramente do porão. Nos entreolhamos, sabendo que precisávamos investigar, apesar do medo crescente que sentia se espalhar entre nós. O porão era acessado por uma porta sob a escada principal. Uma lâmpada fraca iluminava os degraus de pedra, que desciam para a escuridão. O ar estava notavelmente mais frio. Nosso vapor condensava-se com cada respiração. Temperatura de 10 graus Celsius, informou Miguel, consultando seu termômetro digital. O resto da casa está em 21 graus Celsius. O porão era amplo, com teto baixo, sustentado por arcos de pedra. Diferente do resto da casa, que havia sido renovada e mantida, aquele espaço parecia intocado por séculos. Nossos feixes de lanterna revelavam móveis antigos cobertos por lençóis, caixas empilhadas e ferramentas enferrujadas penduradas nas paredes. O sensor foi ativado naquela área, disse Miguel, apontando para o fundo do porão. Enquanto nos aproximávamos, a temperatura continuava caindo. Foi então que Vilma encontrou algo que nos deixou paralisados. Um baú retangular de madeira escura, fechado com correntes de ferro e um cadeado antigo. Na tampa do baú, entalhados na madeira, estavam os mesmos símbolos que havíamos visto no altar da capela. Isso não deveria estar aqui. Vilma sussurrou, seu conhecimento histórico soando alarmes. Estes símbolos, parte deles parece maia. Parte é algo mais antigo. São marcas de proteção, para manter algo preso. Ou alguém, completei, sentindo uma opressão crescente no peito. Antes que pudéssemos discutir mais, um sussurro emergiu do silêncio, tão baixo que inicialmente pensei ser apenas o vento. Mas não havia vento ali embaixo, e o som tornava-se cada vez mais distinto. Uma voz feminina murmurando em um idioma que não conseguíamos entender. Está vindo do baú, disse Miguel, a câmera apontada para o objeto. De repente a temperatura despencou drasticamente. A lâmpada do teto piscou e nossas lanternas enfraqueceram. O sussurro transformou-se em algo mais grave, uma risada baixa e gutural que não parecia humana. Temos que sair daqui, falei. O instinto de autopreservação finalmente superando a curiosidade profissional. Viramo-nos para a escada, mas a porta no topo fechou-se violentamente. Miguel correu tentando abri-la, mas estava travada.
As luzes se apagaram completamente, deixando-nos na escuridão absoluta, iluminados apenas pelo brilho fraco e vacilante de nossas lanternas. O som do metal arrastando-se fez os três voltarem a atenção para o baú. No escuro, não podíamos ver, mas o ruído era inconfundível. As correntes que o mantinham fechado estavam se movendo sozinhas. Não olhem para ele, instruí, recordando anos de treinamento em situações paranormais extremas. Mantenham-se juntos e concentrem-se na porta. Miguel e eu empurramos a porta com toda a força, enquanto Vilma iluminava nosso caminho. Por um momento terrível, nada aconteceu. Então, tão repentinamente quanto havia fechado, a porta cedeu, fazendo-nos cair para trás no chão do hall de entrada. Não esperamos para descobrir o que havia causado isso. Corremos para a sala central, onde nosso equipamento ainda funcionava. As câmeras do porão haviam captado apenas estática após as luzes se apagarem, mas o microfone ainda gravava. Quando reproduzimos a gravação, além de nossas vozes assustadas, captamos claramente uma frase sussurrada em espanhol antigo. La sangre siempre regresa a casa. O sangue sempre volta para casa. Passamos o resto da noite na sala, de costas um para o outro, monitorando as câmeras. A casa voltou a ficar silenciosa, como se o que quer que estivesse lá tivesse gasto sua energia no porão. Quando o sol finalmente nasceu, sentimos o alívio que apenas a luz do dia pode trazer após uma noite como aquela. Roberto retornou pela manhã, ansioso por notícias. Contamos o que havia acontecido e mostrei-lhe as gravações. Não posso trazer minha família de volta para cá, ele disse, a realidade da situação finalmente se assentando. E não deve, concordei. O que está acontecendo aqui vai além de uma simples assombração. Aquele baú no porão, algo está preso nele, algo antigo e perigoso. Os símbolos são de contenção, projetados para manter essa entidade aprisionada. O que devo fazer? Vender a casa? Isso apenas passaria o problema para outra família, explicou Vilma. Precisamos entender mais sobre o que está aqui e por quê. Se foi preso, foi por um motivo. Recomendamos a Roberto que mantivesse a família longe da propriedade enquanto continuávamos nossa investigação à distância. Vilma iria pesquisar mais profundamente os símbolos e a história da região. Miguel analisaria todas as evidências coletadas. Eu contataria outros especialistas em fenômenos similares. Enquanto deixávamos a fazenda São Vicente naquela manhã, olhei para trás uma última vez. Na janela do quarto das crianças, por um breve instante, vi a silhueta escura observando nossa partida. Um lembrete silencioso de que alguns segredos resistem ao tempo, esperando pacientemente para serem descobertos, mesmo quando deveriam permanecer enterrados para sempre. A obsessão por visualizações e engajamento nos levou a lugares que jamais deveríamos ter visitado. O que começou como uma brincadeira em nosso canal do YouTube, documentar reações genuínas em locais supostamente sobrenaturais, transformou-se numa jornada sem volta. Nossos seguidores não se contentavam mais com prédios abandonados ou simples sustos. Eles queriam algo mais intenso, mais autêntico. E foi essa pressão por conteúdo original que nos levou à Fazenda Santa Helena. A mensagem chegou numa terça-feira à noite. Estava editando nosso último vídeo quando Patrícia encaminhou a proposta que recebemos no Instagram. Um usuário chamado Matheus sugeria um local para o desafio do momento. Passem uma noite na Fazenda Santa Helena, em Guanajuato, e documentem tudo. Nenhum outro canal teve coragem de tentar. A regra é simples: sobreviver até o amanhecer. Patrícia convocou uma reunião de emergência. Nosso último vídeo tinha performance abaixo do esperado e a concorrência crescia a cada dia. Precisávamos de algo impactante. Olhem isso, disse Patrícia, mostrando as fotos enviadas por Matheus. Essa fazenda está abandonada há mais de 50 anos.
Conforme as pesquisas que fiz, os Salamanca, antigos proprietários, desapareceram misteriosamente. Alguns dizem que foram assassinados pelos funcionários. Outros acreditam que simplesmente fugiram. Desde então, ninguém conseguiu habitar o local por mais de algumas semanas. Analisei as imagens com ceticismo. Como editor e pesquisador do grupo, era meu papel questionar. Já verificou se não é fake? Existem registros oficiais sobre esses acontecimentos? Miguel sempre desconfiado, brincou Daniel, mexendo em seu equipamento de áudio. Prefere estragar a diversão com fatos. Hugo, nosso cinegrafista e meu amigo desde a infância, parecia intrigado. Tenho equipamento novo para captar variações térmicas. Seria interessante testá-lo num lugar assim. Alicia, a mais sensível do grupo, permaneceu em silêncio. Seu olhar revelava preocupação enquanto observava as imagens da propriedade decadente. O que acham? Insistiu Patrícia. Nosso canal precisa disso. Os comentários do último vídeo foram devastadores. Não era apenas pela popularidade. Havia algo mais profundo motivando Patrícia, a validação. Desde que um canal concorrente a acusou de falsificar evidências paranormais, ela buscava obsessivamente provar seu valor. Vamos preparar tudo, respondi finalmente, ignorando o peso que sentia no peito. Mas faremos diferente desta vez, sem encenações, sem truques, apenas a experiência real. Nos dias seguintes, pesquisei tudo sobre a Fazenda Santa Helena. Descobri que os Salamanca eram uma família controversa, envolvida em negócios obscuros durante a década de 1970. O patriarca, um homem descrito como cruel nos registros locais, teria angariado inimigos por toda a região. Os relatos sobre seu desaparecimento variavam, mas todos continham elementos perturbadores. Em 3 dias, estávamos prontos. Equipamentos de iluminação, câmeras térmicas, gravadores de áudio ultrassensíveis, suprimentos para uma noite e nossos smartphones compunham nossa bagagem. Hugo insistiu em levar equipamentos extras, incluindo detectores eletromagnéticos. A viagem foi silenciosa. Mesmo Daniel, normalmente falante, parecia imerso em seus pensamentos. A estrada principal deu lugar a um caminho de terra que serpenteava entre colinas desoladas. O GPS falhou várias vezes, como se a própria tecnologia resistisse a nos guiar àquele lugar. Quando finalmente avistamos a propriedade, o sol começava a se esconder. A Fazenda Santa Helena emergia da vegetação como um gigante adormecido. Sua fachada colonial, outrora imponente, agora desintegrava-se sob o peso dos anos. Janelas quebradas refletiam o último brilho do entardecer, criando a ilusão de olhos vigilantes. É maior do que imaginei, comentou Alicia, sua voz quase um sussurro. Estacionamos a algumas dezenas de metros da entrada principal. O primeiro teste veio quando tentamos usar nossos celulares para notificar nossos contatos sobre nossa chegada. Nenhum sinal. Estranhamente, isso animou Patrícia. Perfeito. Isolamento completo significa reações genuínas. A porta principal estava entreaberta, convidando-nos a entrar. O ar no interior era denso, uma mistura de umidade e algo indefinível que imediatamente irritou nossas gargantas. O piso de madeira, coberto por décadas de poeira, guardava pegadas antigas que desapareciam em direção ao corredor principal. Vamos montar a base aqui, sugeriu Hugo, indicando o que um dia foi a sala de estar. Enquanto organizávamos o equipamento, Patrícia explicava nosso plano para a câmera principal. Vamos posicionar câmeras estáticas nos pontos estratégicos da casa. Miguel e eu exploraremos o andar superior. Hugo ficará monitorando os equipamentos aqui. Daniel e Alicia investigarão os fundos da propriedade. O início foi desanimador.
2 horas se passaram sem qualquer incidente notável. Apenas o ocasional estalar da estrutura de madeira e o vento nas janelas quebradas interrompiam o silêncio. Daniel começou a improvisar histórias assustadoras para entreter nossa audiência futura, mas seu entusiasmo diminuía visivelmente. Talvez devêssemos provocar uma resposta, sugeriu ele finalmente, segurando uma vela encontrada numa gaveta. Nos filmes, sempre funciona quando chamam pelos espíritos. Não brinca com isso, advertiu Alicia, surpreendendo a todos com sua firmeza. Se existe algo aqui, não devemos provocar. Foi quando a temperatura despencou. O termômetro digital registrou uma queda de 8 graus em menos de 1 minuto. Nossas respirações formavam pequenas nuvens no ar. Estão sentindo isso? Perguntou Hugo, ajustando a câmera térmica. É fisicamente impossível uma queda tão rápida sem um sistema de refrigeração potente. O detector eletromagnético começou a apitar intermitentemente. No mesmo instante, o gravador de áudio no corredor captou uma estática incomum. Patrícia agarrou sua câmera, empolgada com a possibilidade de evidências concretas. Vamos verificar, disse ela, gesticulando para que a seguíssemos. O corredor estava significativamente mais frio que o restante da casa. Hugo verificou o gravador, confuso. O equipamento está funcionando perfeitamente, explicou ele, ajustando configurações. Mas algo está interferindo na captação do som ambiente, como se houvesse uma frequência sobreposta. Um baque surdo no andar superior interrompeu sua análise. Não foi o som familiar de madeira se contraindo, mas algo mais deliberado, como um objeto pesado sendo arrastado. Vamos ver, sussurrei, já direcionando minha iluminação para a escadaria. Subimos com cautela, cada degrau protestando sob nosso peso. O segundo pavimento estava em condições ainda piores. Manchas escuras cobriam as paredes onde a umidade penetrara por décadas. Alguns móveis jaziam virados, como se uma força violenta tivesse varrido o local. Seguimos o corredor até a última porta à direita, de onde parecia ter vindo o ruído. Ao contrário das outras, esta estava perfeitamente fechada. Daniel hesitou com a mão na maçaneta. E se for apenas um animal? Um guaxinim ou algo assim? Então teremos um amigo para o resto da noite, respondeu Patrícia com impaciência. Abre logo. A porta cedeu com um rangido prolongado, revelando um cômodo quase vazio. A única peça era uma mesa de madeira entalhada ao centro, sobre a qual repousava um objeto coberto por um tecido escurecido pelo tempo. Aproximamo-nos e Patrícia removeu a cobertura, revelando um espelho oval com moldura ornamentada. Estranho, comentou Alicia, observando o objeto. Parece ser a única coisa bem conservada nesta casa. O espelho, apesar de empoeirado, não apresentava rachaduras. Sua superfície, porém, refletia o ambiente de forma distorcida, como se estivéssemos olhando através de água turva. A reflexão está errada, notei, inclinando-me para examinar melhor. Foi quando vi algo se mover por trás do meu reflexo, uma silhueta escura que não correspondia a nenhum de nós. Girei instantaneamente, mas o espaço atrás de mim estava vazio. — O que foi, Miguel? Perguntou Hugo, notando minha reação súbita. — Tem algo errado com esse espelho, respondi, sentindo arrepios percorrerem minha espinha. Por um segundo vi algo atrás de mim que não está aqui. Patrícia direcionou sua câmera para o espelho, fascinada. Não vejo nada estranho além da distorção normal de um espelho antigo. Enquanto discutíamos, uma condensação começou a formar-se na superfície do espelho, como se alguém respirasse sobre ele. Nossas luzes piscaram simultaneamente, e uma palavra surgiu na superfície embaçada. Saiam. O silêncio que seguiu foi quebrado por passos acelerados no corredor. Passos pesados demais para pertencerem a qualquer animal pequeno. Viramo-nos em uníssono, mas o corredor estava deserto. Precisamos sair daqui. Agora! Exclamou Alicia, já recuando para a porta. Corremos para o andar inferior.
o pânico acelerando nossos movimentos. Ao chegarmos à sala principal, paramos para recuperar o fôlego. Nossos equipamentos continuavam funcionando, registrando tudo. Isso não é uma brincadeira, afirmou Daniel, sua expressão agora completamente séria. Não há como falsificar o que acabamos de ver. Talvez Mateus esteja nos pregando uma peça elaborada, sugeriu Patrícia, ainda tentando racionalizar. Sistemas remotos poderiam controlar temperatura e criar esses efeitos. Você realmente acredita nisso? Questionei. Olha ao redor. Não há instalação elétrica funcional há décadas. Como alguém manipularia equipamentos eletrônicos aqui? Enquanto argumentávamos, as luzes de nossas lanternas começaram a falhar simultaneamente. A escuridão engolfou-nos gradualmente, até restar apenas o fraco brilho de emergência dos equipamentos de gravação. As baterias estavam completamente carregadas, protestou Hugo, tentando em vão reativar sua lanterna. É tecnicamente impossível que todas falhem ao mesmo tempo. Por que o equipamento de gravação continua funcionando enquanto as lanternas falham? Perguntou Alicia, verbalizando a contradição que todos percebíamos. Porque quer que vejamos, respondeu Patrícia, sua voz estranhamente calma agora. Seja lá o que for, quer que documentemos. A decisão unânime foi abandonar o local imediatamente. Reunimos apenas o essencial e nos dirigimos para a saída principal. A porta, no entanto, não cedeu quando Hugo empurrou. Tentamos repetidamente, mas era como se uma barreira invisível a mantivesse selada. As janelas! Sugeriu Daniel, já correndo para verificar as saídas alternativas. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a estrutura da casa, como se algo massivo golpeasse as fundações. As paredes vibraram e pequenos fragmentos do teto começaram a se desprender. O som parecia vir de dentro das próprias paredes, como se a casa houvesse despertado. O segundo andar! Gritou Hugo entre os estrondos. Há uma janela grande no quarto dos fundos que dá para o telhado lateral. Retornamos às escadas, mas paramos abruptamente ao ver o que nos aguardava no topo. Uma figura escura bloqueava o acesso. Não era simplesmente uma sombra, mas uma ausência de luz, uma silhueta mais escura que a própria escuridão. Não possuía feições definidas, mas sua forma vagamente humanoide parecia observar-nos com uma presença quase tangível. Isso não é possível, murmurou Alicia, sua voz quase inaudível. A temperatura caiu drasticamente. Nossa respiração congelava no ar, enquanto a figura permanecia imóvel, como se avaliando nossa reação. Então, sem aviso, moveu-se em nossa direção, não caminhando, mas deslizando como fumaça negra. Senti algo gélido agarrar meu pulso. Olhei para baixo e vi marcas surgindo em minha pele, como dedos pressionando-a, embora nada visível estivesse me tocando. A dor era real, cortante como gelo extremo. «Miguel!» gritou Daniel, puxando-me para trás com força. Consegui me libertar e corremos na direção oposta, procurando desesperadamente outra rota de fuga. Chegamos a uma sala menor nos fundos, onde uma janela parcialmente quebrada oferecia esperança. Hugo foi o primeiro a tentar, mas no instante em que tocou o vidro remanescente, este se reconsolidou como se nunca estivesse danificado. «Estamos presos», constatou ele, a frustração evidente em sua voz. Os estrondos nas paredes intensificaram-se, e o som de passos aproximava-se pelo corredor. A figura escura avançava, agora mais definida em seu centro. Podia-se discernir o que pareciam ser feições de um rosto em agonia, distorcido como se gritasse silenciosamente. «Não temos escolha», disse, sentindo uma estranha calma me invadir. «Precisamos confrontar isso». «Está maluco?» protestou Daniel. «Como se confronta algo que nem sabemos o que é?» Não havia resposta racional. Apenas a certeza inexplicável de que fugir não era mais uma opção. Quando a figura alcançou a entrada da sala, posicionei-me à frente do grupo. O ar tornou-se quase sólido de tão frio e minha visão começou a escurecer nas bordas.
A entidade parou, pairando a menos de 2 metros de nós. De seu centro escuro emanavam sussurros sobrepostos em um idioma incompreensível. Então, como se respondesse a um comando invisível, a figura começou a se dissipar, fragmentando-se em névoa que se dissolvia no ar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Permanecemos imóveis por minutos que pareceram horas, até que os primeiros raios de sol infiltraram-se pelas frestas das janelas. A luz do amanhecer varreu a escuridão restante e, com ela, a opressiva sensação de presença que dominara o ambiente. Quando finalmente nos arriscamos a verificar a saída, a porta principal abriu-se sem resistência, como se nunca houvesse estado bloqueada. Deixamos a Fazenda Santa Helena em silêncio, carregando equipamentos e uma experiência que nenhum de nós conseguiria explicar adequadamente. As gravações que analisamos depois mostravam anomalias inexplicáveis, distorções no áudio, flutuações térmicas impossíveis e, mais perturbador, sombras movendo-se independentemente de qualquer fonte física. Evidências suficientes para um vídeo viral, mas nunca o publicamos. A decisão foi unânime, embora nunca tenhamos discutido explicitamente os motivos. Cada um de nós foi afetado de maneira diferente. Patrícia abandonou a busca obsessiva por validação, concentrando-se em conteúdos menos sensacionalistas. Hugo passou a recusar trabalhos noturnos, Daniel perdeu o humor fácil que o caracterizava. Alicia desenvolveu um intenso interesse por estudos de fenômenos paranormais, como forma de racionalizar o ocorrido. E eu ainda sinto aquela presença ocasionalmente, observando-me através de superfícies reflexivas quando menos espero. O desafio foi concluído, mas o preço que pagamos foi muito além do que estávamos dispostos a sacrificar. Sobrevivemos à noite na Fazenda Santa Helena, mas parte de nós permaneceu lá, presa entre as paredes que abrigam um mistério que jamais ousaremos revisitar.